pensar se uma pessoa que está vivendo sem paz, ou se você está vivendo tempos muito agitados na sua vida, tempos muito difíceis, como os discípulos tiveram um momento com Jesus naquela barca, onde as tempestades estavam agitando a vida deles, estavam tirando a paz, estavam deixando-os inquietos. Você possa cantar essa música com Lohane, já preparando o nosso coração para vivenciar o fruto que nós vamos meditar hoje. Quando estou em alto mar E as ondas vêm, me agitam, minha fé começa a fraquejar, e o medo se instaura. No lugar. Esqueço das tuas promessas, da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes Jesus está te perguntando hoje, por que tanto medo? Por que você tem perdido a paz com tanta preocupação? Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Peça a Ele. Vem Espírito Santo de Deus e acalma essa tempestade. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé. Minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Eu vi ali passos colocando ali pela paz na Ucrânia, Gustavo. Às vezes nós caímos no equívoco de pensar que paz é a ausência de guerra. Paz é a ausência de conflito, não é isso. O que é uma paz, Silvinho? Como fruto do Espírito Santo de Deus. É uma tranquilidade interior tão forte que me leva a ter uma harmonia com Deus, uma harmonia com as pessoas que eu convivo, com os irmãos, mas uma harmonia comigo mesmo. Isso é fruto de quê? Como é que eu faço para alcançar isso, Silvinho? Isso é fruto da interiorização. Fruto de uma vida voltada para o cultivo interior, onde eu trabalho a relação com Deus de tal modo que a graça de Deus começa a habitar em mim e eu transbordar na vida das pessoas, mas também eu transbordar na minha própria vida com atitudes concretas. É diferente da paz do mundo, como eu disse, que depende de circunstâncias externas. Não. A paz, como fruto do Espírito, é algo interior. Eu cultivo uma vida interior, a desenvolvo por meio de atitudes concretas que eu já vou falar com vocês, e aquilo ali vai deslanchando na minha vida. Deus está me chamando, Deus está te chamando, a primeira coisa, a se aproximar dEle. Porque se a paz que eu recebo vem dEle, eu preciso estar próxima dEle. Quando Ele apareceu para os discípulos após a paixão, ressuscitado já, os discípulos estavam no cenáculo com a Virgem Maria, amedrontados, preocupados e sem paz. Porque eles temiam que haveria de ser o futuro deles. O olhar deles não estava em Jesus, o olhar deles não estava voltado para o céu, o olhar deles não estava voltado para nada que não fosse além do próprio umbigo, com medo de serem mortos como Jesus foi. E é até justificável, não é? Isso acontece com a gente também. Quantas vezes a gente se preocupa com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Nem sempre a gente consegue ter a tranquilidade e a paz. Mas quando Jesus aparece, Ele fala: a paz esteja convosco. E os discípulos se enchem do Espírito Santo e são tomados por aquela paz. As circunstâncias exteriores continuaram a acontecer tudo como estava. Aquela conturbação, a caça aos cristãos sendo degolados, assassinados, trucidados da pior forma possível. Mas a paz interior no coração deles continuou, Gustavo. Outra situação ótima para nós refletirmos com você sobre o Evangelho. Tem um momento no Evangelho, em Marcos 4, você vai ver, os discípulos se deparam com uma tempestade imensa. Eles estavam ali no mar da Galileia, e de repente começam ondas e ondas e ondas e ondas, e até Pedro, que era pescador, se assusta. Ficou preocupado. Tamanha agitação das ondas. Quando eles olham para trás, Jesus está dormindo, mestre.
dá um desespero interior. Pedro se preocupa de tal forma que aquela barca começava a afundar. Pedro, que era pescador, ficou com medo de afundar. E ninguém sabia nadar melhor que Pedro. Quando a gente não está próximo de Jesus, quando o nosso coração não está ligado ao dele, tem situações na vida que a gente sabe até fazer e faz muito bem. Pedro sabia pescar muito bem, Pedro sabia nadar muito bem. Mas começa a afundar, a afogar, porque perdeu a paz. Mas quando Jesus diz: eu estou aqui, não temas, com a palavra de Jesus aquela tempestade acalma, e a calma vem no coração deles novamente. Aquela tranquilidade volta ao coração deles. Mas eles precisaram de ouvir a voz de quem? A voz de Jesus. E muitas vezes nós temos perdido a paz em nossas vidas porque não temos ouvido a voz dele a nos acalmar. E somente a voz dele acalma a tempestade, somente a voz dele acalma o nosso coração. Tem até uma música, né? Não vou cantar para vocês, mas vou citar. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia. Essa voz de Jesus que quer acalmar o teu coração hoje. Jesus está te chamando para aproximar dele novamente, concretamente no dia a dia, para que essa tempestade se acalme. Olha o que acontece na vida da gente. Santa Teresinha, ela era extremamente perseguida no convento. Tinha esses problemas de saúde que a impediam de ajudar as irmãs como ela gostaria. E muitas irmãs não entendiam as limitações físicas dela e a perseguiam de todas as formas no convento. Aprontavam mesmo com ela. Mas ela não permitia que aquela perseguição e aquela implicância das irmãs tirasse a tranquilidade dela e a paz dela, porque ela estava tão próxima de Jesus que ela rezava por aquelas irmãs, pedia a conversão delas, e uma delas foi instrumento de testemunho para a canonização de Santa Teresinha. Santa Teresinha encontrava a paz em pequenos atos de amor e confiança. A paz, meus irmãos, é vivida na simplicidade do dia a dia e na confiança em Deus e na disposição de ouvir não as agitações do meu interior, mas a voz de Deus. E se eu trabalho bem o meu coração para isso, eu vou viver nessa paz e vou cultivar no dia a dia essa paz e vou transbordar na vida das pessoas. Eu queria que você rezasse com Gustavo agora, pedindo esta graça para as nossas vidas, de que pela prática do amor, pela busca da presença diária de Deus, pela entrega das nossas preocupações a Ele, na certeza de que Ele está cuidando, de que Ele está nos dirigindo, que Ele está nos fortalecendo para não sermos abalados pelas tempestades do dia a dia, eu vou começar a agir com mais bondade, vou começar a agir com mais compreensão, com mais amor na vida das pessoas, e as pessoas vão olhar para mim, já não vão ver mais a mim, mas vão sentir a paz que vem do coração de Cristo, porque Jesus hoje diz a mim e a você: a paz esteja convosco. Parando na língua dos anjos baixinho aí na tua casa, enquanto Gustavo pede essa graça para nós, para que o Espírito Santo haja em nosso meio. Enquanto Silvinho falava, eu me lembrava de quando meu segundo filho nasceu. Ele nasceu prematuro e ficou muitos dias no hospital, e assim que ele saiu do hospital, poucos dias depois ele aspirou leite, foi pro pulmão, ele teve uma pneumonia química. A gente ainda não entendia o que tinha acontecido, mas eu vi o Rafa várias vezes ele ter paradas respiratórias. Ele ia roxeando, ficando roxinho, pá, voltava. A gente correu para o hospital. A médica viu ele tendo essa crise, desesperou, corremos lá para um lugar, e ela tentando arrumar um UTI. A gente não conseguia de jeito nenhum conseguir UTI, ligamos em Brasília inteira, não conseguia UTI pelo plano de saúde por nada. A gente já ficando desesperado mesmo, desespero. Eu me lembro que já era de noite. Um sacerdote amigo me ligou. 5 minutos de conversa com esse sacerdote. Ele reza por mim e vem o Espírito Santo de Deus no meu coração e acalmou aquela tempestade. Acalmou totalmente. A médica, nesse mesmo instante, a médica entrou no quarto e falou assim: não consegui a UTI, mas eu vou passar a noite do lado dele. Eu fiquei tão em paz com aquela presença de Deus através da oração daquele sacerdote, que eu deitei e dormi. Naquele momento de desespero, eu simplesmente deitei e dormi. E a palavra, enquanto o Silvinho ia falando, a palavra que vinha no meu coração era essa: por que tendes medo, né? Essa música. Vai cantando essa parte, Lohane. Por que tendes medo? E eu te pergunto, por que ter medo? Por que tanto medo se nós temos um Deus que pode tudo? E eu quero te pedir agora, eu quero pedir, Deus,
Derrame sobre cada um de nós, cada pessoa que hoje reza conosco. Você sabe a vida de cada um, Senhor. Você sabe a situação de cada um, o medo de cada um. Pessoas em situações desesperadoras, por problemas de saúde, problemas financeiros, filhos que os pais nem sabem onde estão. Você fica com tanto medo, mas Jesus te fala agora: por que tendes medo? Eu dei tudo por ti. Eu acalmo essa tempestade, confie em mim. Eu derramo agora na sua vida, eu derramo agora no seu coração o meu Espírito Santo. E meu Espírito Santo agora entra e vai te acalmando. Esse sopro doce, esse sopro leve, esse sopro de Deus agora entra em sua vida e acalma toda a sua tempestade. Entra na sua vida e quebra todos esses medos e te traz paz. Como o Silvinho dizia, a paz não é a ausência de guerra, mas a paz é a presença de Deus, é a ausência de medo, é confiar em Deus, confiar que Deus é mais, que Deus pode tudo. Tudo pode ser mudado pela força de oração, que tudo pode ser mudado pelo poder de Deus. E Ele agora acalma a sua tempestade. Diga isso: acalma. Acalma a minha tempestade, acalma, quebra todos esses meus medos. Toda a minha angústia, toda a minha agonia agora, Senhor. Cante isso, Lohane. Acalma a minha tempestade, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. Jesus está acalmando a tempestade no teu trabalho. Você estava precisando até sair do trabalho.